Então, no nono ano a gente está estudando os radicais e nesse vídeo a prof vai falar um pouquinho sobre a simplificação de radicais. Então, a gente tem aqui raiz décima de 3 na quarta. Então, a gente escolhe um número que vai dividir os dois ao mesmo tempo, o 10 e o 4. Então, um número primo. Eu vou conseguir dividir os dois por 2. Então, eu chego na raiz quinta de 3 ao quadrado. Poderia fazer aqui 3 ao quadrado 9? Poderia, né? Aqui, ó, raiz sexta de 5 na 12. Um número para dividir os dois ao mesmo tempo. O que aconteceu aqui, ó? Eu dividi os dois por 6. Só que dividindo os dois por 6, eu eliminei a raiz. Porque não existe raiz de índice 1. Então, eu elimino a raiz se ficar sempre 1. E aí, ficou 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 25. Agora, vamos ver os exercícios que a prof pediu para vocês fazerem. Eu vou iniciar nos exercícios aqui, ó. O exercício 8, né? Primeiro. Se a gente tem uma raiz grande com dois números sendo divididos, como é que a gente pode resolver isso? Vai ficar a raiz de 7 e a raiz de 5 embaixo, né? As duas sendo uma dividida pela outra. A letra B, ó, raiz quadrada é raiz quadrada de 7 dividido por raiz quadrada de 5. Então, é só dividir as raízes. Agora, não vai mais ser uma raiz grande, sim uma raiz pequena, né? Raiz quinta, de 3 ao quadrado e 2 ao cubo. Então, raiz quinta, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao cubo é 8. Por que a prof já resolveu? Já para começar a utilizar os conhecimentos da potenciação, tá? Então, fazer isso na número 8. Uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Agora, na número 9, simplificar os radicais. Então, eu vou escolher um número que dá para dividir o 8 e o 6. Né? Qual é o número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? O número 2. Então, raiz 8 dividido por 2 e 3, 6 dividido por 2. Ó, dividi os dois pelo número 2. 8 dividido por 2, opa, raiz quarta. 6 dividido por 2 é 3. Agora não dá mais, né? Não existe mais um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. A próxima aqui, ó. Raiz 15 de A na 10. Os dois dá para dividir por 5. Então, 15 dividido por 5 e 10 também dividido por 5. Vai ficar 3A ao quadrado. Então, vocês vão procurar um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Este é a número 9. Ah, professora, lá na outra página, ó, na número 9 tem duas letras, né? Não tem problema, a gente vai fazer devagar. Aqui, o que é? Raiz quadrada. Muito bom, porque a gente vai eliminar a raiz, né? Vou pegar um número para dividir todos eles. É o 2. 2 dividido por 2, 64x. 4 dividido por 2 e o y, que é 6, e vou dividir por 2, ó. Vou dividir cada um dos expoentes por 2. O que vai acontecer com a raiz? Ela vai ser eliminada, né? Eu não vou ter mais a raiz.
só os números que tem dentro dela. Na número 10, analise as sentenças e escreva nos parênteses verdadeiro ou falso. Se aquilo que ele está dizendo como uma propriedade é verdadeira ou falsa. Raiz cúbica de A na quarta é a mesma coisa que raiz cúbica de A na terceira vezes raiz cúbica de A? É a mesma coisa, né? Porque se eu tiver bases iguais, eu vou somar os expoentes. E se o expoente do número que está dentro for igual ao da raiz, ele sai. Então, é verdadeiro. A letra B. Raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 2 na quinta? Sim, 2 na quinta dá 32. E 2 na quinta eu posso dividir assim? Não, aqui teria que ser expoente 1. Então, falso. A letra C. Raiz quadrada de 8 pode ser escrita assim? Pode, porque 2 ao cubo é 8. E pode ser escrita desta maneira? Pode, porque é somar os expoentes. Se eu tiver um expoente igual ao índice, ele acaba saindo da raiz. Então, também é verdadeira. A letra D. Raiz cúbica de A na 7 é a mesma coisa que 2 raízes cúbicas de A na terceira vezes a raiz cúbica de A. Sim, é a mesma coisa, porque a gente soma os expoentes. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Olha aqui, a gente tem 2 As, né? Então, ficaria A vezes A. Sim, A vezes A, raiz cúbica de A. O que aconteceu aqui? Faltou o índice da raiz, então, falso. Raiz quinta de x na 9 é raiz quinta de x na 5 vezes raiz quinta de x na quarta, certo? Verdadeiro. Essa primeira aqui, ó, a gente elimina a raiz porque o expoente é igual ao da raiz, então ele vem para fora. Sobra só a raiz quinta de x na quarta. Verdadeiro. Raiz quadrada de 1000 é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 ao cubo? Quantos zeros a gente tem? 1, 2, 3. Então, tá certo o expoente. E é a mesma coisa que 10 ao quadrado dentro da raiz e um outro 10? Sim, é a mesma coisa porque a gente somaria os expoentes. Se esse expoente é igual ao índice da raiz, ele sai da raiz. Então, fica 10. E a última não tem como sair porque ela é diferente. Então, verdadeiro também.